Bacana. Bem, boa noite a todos. Mais uma segunda-feira aí proveitosa para nós. Como sempre, um prazer estar com todos aqui. Boa noite aí, em especial ao Dr. Esmar, um dos co-anfitriões e que encabeçou esse projeto. Obrigado pela oportunidade. Espero eu que aqueles que tenham nos acompanhado aí ao longo da jornada estejam gostando, né, da matéria entregue. Apesar de um pouco complexa, eu tentei o máximo possível despir essa matéria aí de complexidades e trazer uma linguagem mais acessível, né? Que essa aqui é a intenção aí do nosso curso. Então, pessoal, hoje eu trouxe um assunto levemente diferente daquilo que a gente vinha tratando. Se a gente for recapitular, então, ali naquela primeira aula nós tratamos ali da raiz tributária, digamos assim, de todo cidadão brasileiro, né, que seria o imposto de renda pessoa física. Na segunda aula nós passamos, então, a fazer um comparativo em relação a permear, vou transitar como pessoa física ou como pessoa jurídica, o que compensa, o que escolher, né? E fizemos ali alguns comparativos. Na aula passada, nós podemos falar aí sobre alguns benefícios tributários, né? Que existe aí na área de vocês, no meio médico. E hoje eu trouxe uma matéria, acredito que vai despertar interesse, porque tenho plena certeza de que todos que hoje estão aqui, pelo menos alguma vez, mesmo que de maneira remota, ouviu falar esse termo, a bendita da holding, né? Um termo aí que praticamente já é como que se fosse habitual no nosso linguajar. Por que eu trouxe esse tema? Porque agora eu estou considerando aí, então, a evolução dos senhores, né? Obviamente, senhores das senhoras no meio profissional e como todo trabalhador, como todo empresário, todo profissional, ou a gente almeja uma única coisa. Obviamente, é lógico que a gente exerce nossas atividades pautadas naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente sente satisfação, mas, obviamente, a gente também busca um patrimônio, certo? Que é a consequência direta ou indireta das nossas ações profissionais. Então, ora, por que não tratar esse patrimônio da melhor maneira possível? Quando eu digo da melhor maneira possível, assim como nós também temos que preocuparmos não só com a maneira que eu vou ganhar o meu dinheiro, a maneira como eu vou maximizar esses ganhos, e principalmente no âmbito tributário, que foi o que nós discutimos, mas e agora? Conquistei. Qual que é a melhor forma que eu posso trabalhar aí com esse patrimônio? Então, a exposição dessa aula aí se pauta nisso, que hoje aqui no nosso ordenamento jurídico, né, no Brasil, a gente tem essa figura aí. No momento oportuno, quem sabe, eu estou até preparando também uma exposição em relação à reforma tributária, porque tudo isso que a gente está discutindo, a tendência é que haja mudanças. Amanhã eu não tenho certeza, mas depois vocês procurem o pessoal da MG. Existe um meeting tributário lá no CREMESP e provavelmente eu farei alguma participação. Eu não sei se é aberto ao público, eu acho que é, tá? Mas se for, e quem tiver a oportunidade de assistir, acredito que vai ser muito proveitoso. E o tema central será justamente essa questão da reforma tributária. Salvo engano também, o Dr. Valdemar tem, tem, tem efetivamente participado, né? Depois vocês deem uma olhada nisso aí. Então, bora lá. Vamos falar, então, sobre holdings, pessoal. Então, sobre a holding propriamente dita. Bem, o que é? Eu coloquei esse slide aí bem genérico, mas de maneira até cômica, talvez, mas para desmistificar. O que é uma holding? É uma empresa. E o que é uma empresa? Uma empresa é uma organização de pessoas e de bens para a consecução de um objetivo principal. Ponto. Então, quando a gente fala de holding, muito se fala de holding, infelizmente, muitos profissionais aprenderam a ganhar dinheiro e nem sempre de maneira tão honesta, porque eles vendem uma espécie de mentira, né? E eu vou tentar desmistificar algumas, para que quando vocês ouvirem do assunto, vocês repensem, talvez lembrem de certas coisas que eu vou apontar aqui hoje. Então, a holding, como o verbo vem do inglês to hold, que significa segurar, proteger, e várias outras
denominações, né? Ela é uma empresa. E como uma empresa, a gente já visitou lá atrás os conceitos de empresa, natureza jurídica, porte, ela tem suas opções, tá? E é isso que eu vou tentar elucidar ao longo dessa aula. E já começando essa desmistificação de holding, ela é uma empresa que aí eu posso, obviamente, dependendo dos meus objetivos, levar ela para uma nuance ou para outra, conforme aquilo que eu pretendo realizar. Por exemplo, um exemplo hipotético e análogo que a gente pode colocar aqui ao caso seria quando eu constituo uma empresa, sei lá, de material de limpeza. Qual que é o meu objetivo? O primeiro deles, vender material de limpeza. Pode ser que eu queira criar uma marca, pode ser que eu queira criar um novo conceito, pode ser que eu queira criar uma patente de um produto que eu inventei que será revolucionário. Então, assim, dependendo dos meus objetivos, obviamente eu Vontade. irei analisar. Alguém falou alguma coisa? Ah, tá. Então, eu irei analisar o que que eu pretendo realizar e vou fazer, obviamente, uma empresa, tá? Então, vamos lá. Então, desvendando a holding. Eu trouxe aqui esse quadro geral para que vocês entendam, como eu disse, a holding é uma empresa, porque o que causa, já começa a causar a confusão para a grande maioria das pessoas é justamente a quantidade, aí eu coloco uma aspas na minha fala, de holdings existentes. Mas, ora, holding não é empresa? Empresa tem só um tipo que eu posso escolher diferentes objetos, diferentes naturezas jurídicas, diferentes maneiras de criá-la, que obviamente vão me simplificar ou dar um ato mais complexo ao meu objetivo final. Então, quando eu falo de holding, eu tenho que analisar duas coisas, basicamente. Primeiro, analisar a melhor formatação para o objetivo pretendido. E aqui eu bato novamente naquela tecla de que não existem, gente, é, conceitos fixos e que vão ser universais. Ou seja, cada pessoa, cada objetivo, existe uma análise e existe uma solução. É igual na área de vocês médica. Vocês têm lá, mesmo que vocês atendam uma área de atuação, vocês têm N pacientes. Cada um responde de uma forma a determinado tratamento e outras características mais. Então, o mesmo tratamento, mesmo que a doença às vezes seja a mesma para o paciente A, não vai ser para o paciente B. E aqui também a gente vai aplicar esse conceito. Então, entendendo que eu preciso saber quais são os meus objetivos, eu vou então desvendar aí os tipos de holding. Basicamente o que eu digo é que quando eu falo aí em particionamento, eu gosto de subdividir em duas grandes áreas aqui, ó. As holdings chamadas de pura e as chamadas de mistas, tá? Porque no ordenamento jurídico brasileiro, quando surgiu essa ideia de holding, e ela advém aí de outros ordenamentos jurídicos, a ideia principal era que ela controlasse empresas subsidiárias. O que é isso? Ela tivesse participações em outras empresas e, de certa forma, controlasse elas. Vou pegar aqui o caso para vocês, a Itaúsa, que está listada na B3, né, a nossa Bolsa de Valores. Salvo engano, a Itaúsa ela controla o Itaú, o Itaú Unibank, eu acho que a Alpargatas, tem outras empresas ali que a gente chama de subsidiárias. Então, quando a gente falava, quando surgiu essa ideia, e ela vem aí de outros centros comerciais, eram de empresas que detinham participações em outras empresas e, de certa forma, obtinham, vamos dizer assim, lucros com essas participações. Essa é a chamada holding pura. Por que pura? Ela só surge para participar da atividade de outra empresa. Ela não tem atividade própria, digamos assim. Porém, quando a gente fala aqui das holdings de característica mista, são aquelas holdings que podem ou não exercer essa função de administrar subsidiárias, bem como ela tem atividades próprias, entendeu? Então, ela mesmo tem sua própria atividade. A pura, não. Ela não tem atividade. Igual, se você perguntar o que a Itaúsa faz, basicamente, ela detém o controle do Itaú, Itaú Unibank, Alpargatas, tem outras empresas também do grupo.
Quando a gente pega, por exemplo, Unilever, tem várias outras que são conglomerados de empresas, né, que são gerenciadas normalmente por uma, digamos assim, uma que está ali acima de todas, para gerenciar isso aí. Então, mediante essas duas, que são as classificações que eu mais gosto de, quando a gente começa a fazer essas subdivisões, a gente começa a ter as outras divisões. E as que vocês muito vão ouvir falar são essas: a familiar e a patrimonial. Assim, na minha concepção, elas são uma só. Aqui o autor, esse, é o autor que fez esse quadro comparativo. Nossa, eu até esqueci de ver onde está a fonte para citar aqui para os senhores, que não é meu, tá? Desculpa, esqueci mesmo de citar a fonte, mas depois vou procurar para mandar a todos. O autor, então, quando ele coloca aí que a holding familiar é aquela que os bens de um grupo familiar fica sob a responsabilidade de uma empresa. E aí, novamente, esses bens podem estar ali somente alocados ou podem ter operações próprias. Como assim, Rafael? Vamos pensar aqui comigo, e daqui a pouco eu vou elucidar isso. Se eu tenho uma casa e essa casa é de aluguel, não necessariamente eu moro nela, eu tenho opções de pagar tributo sobre esse aluguel, aluguel é uma renda. Posso pagar como pessoa física, a gente viu isso lá na aula 1, ou posso pagar como pessoa jurídica. Existe um CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas do nosso ordenamento contábil, chamado aluguel de imóveis próprios. Ou seja, você aluga seus próprios imóveis. E eu mostro para vocês daqui a pouco que essa carga tributária ela é menor, entendeu? E fazendo a correlação aqui, a holding patrimonial, que administra bens de um grupo de empresa que normalmente fazem parte da mesma família. É o meio mais comum. Então, compreendem que a patrimonial muitas das vezes está dentro da familiar, nessa subdivisão aí fictícia que a gente criou. Por que fictícia? Não existe uma legislação que traga essa divisão, tá, pessoal? Essa divisão somos nós que tratamos dela. Nós criamos para simplificar a interpretação das pessoas. Então, diferentemente, vamos voltar lá atrás, quando a gente fala dos porte empresas, quais são os três? ME, microempresa, EPP, empresa de pequeno porte, e as demais. Isso aí está no ordenamento legal, está disposto em lei. Agora, esses tipos de holding aqui que a gente fala, eles não existem no ordenamento legal. A subdivisão para simplificar aí a nossa vida, tá? E advinda das mistas, a gente tem essas outras duas aqui, que são a administrativa e a de participação. A administrativa é quando ela administra outras empresas ou quando ela somente participa, garantindo um percentual dos ativos ou um percentual dos lucros daquela empresa. Isso aí, daqui a pouco vocês vão entender um pouco melhor, é muito interessante até mesmo com questão protetiva, tá? Quando você entra no negócio, ao invés de expor o seu capital pessoa física, que você tem lá sua casa, seu carro, seus investimentos bancários, você entra com a holding. Por quê? Se o negócio degringolar e der errado, muitas das vezes, ó, lógico, se você não agir em fraude ou dolo, né, quem vai responder por isso aí é o patrimônio da holding, não o seu patrimônio pessoal. Então, daqui a pouquinho vocês vão entender essa característica. Eu não gosto desse termo, e graças a muitos estudiosos já está caindo em desuso, mas chamado blindagem patrimonial. Por que desuso? Porque não existe nada blindado. Tudo que te vender, fala, não, doutor, pode fazer essa holding aqui, coloca esse imóvel aqui, e agora não tem problema nenhum, tá tudo certo na sua vida aí, segue, tá tudo certo, não vai dar nada de errado. Mentira, não existe. Existem maneiras de se organizar e maneiras de melhorar as características do seu negócio de modo a proteger melhor seu patrimônio, dando um acesso mais restrito e dificultoso para aqueles que pretendem atingir o seu patrimônio, tá? Então, beleza. Então, quando a gente começou a desmistificar a holding, então a gente pode partir para quais são então as finalidades. E aqui eu vou me ater principalmente à familiar e à patronal. Observe vocês que, de certa forma, eu excluí aqui as holdings de administração, participação, que acontece muito no caso de vocês. Vou voltar aí um caso recente aqui em Goiânia, Goiás, né, que foi a compra ali do Hospital Prêmio, ali na T4, acho que é Mater Dei, lá de São Paulo. Se eu não estiver enganado, é um grupo ordenado por uma holding.
E também está acontecendo muito no meio de vocês os fundos de investimentos. Podem escrever isso aí, daqui a uns dias já é normal fundos de investimentos injetarem dinheiro em determinadas clínicas e hospitais com o intuito de alavancar aquele negócio e participar dos lucros, tá? Isso aí, quando acontece, normalmente, pela complexidade, se dá mediante o hold daquele que vai injetar ou participar, porque traz seguranças maiores no ordenamento jurídico. Mas agora, para a nossa aula, como a gente, vamos dizer que a gente está tratando mais de um assunto doméstico do que empresarial, eu me pautei mais na familiar e na patrimonial. Então, beleza. Quais seriam, então, as finalidades? E, novamente, ressalvo aqui, partindo daquela premissa que não existe uma universalidade das, das como chama, não existe uma universalidade das soluções, eu trouxe aqui as mais comuns, existem outras mais, tá? Então, primeiro, a finalidade organizacional. Ou seja, eu, dentro de uma empresa, diferentemente de um patrimônio, que muitas das vezes é da pessoa física, eu posso definir regras. E isso hoje, o brasileiro tem criado uma característica melhor, que entendido que existe uma sucessão, né? Então, muitos têm aí se protegido mediante empresas e holdings. Por quê? A única certeza que a gente nasce é que a gente vai morrer. Isso aí é a certeza universal. E os senhores, como médicos e médicas que são, sabem disso. Então, não existe outra certeza universal a não ser a morte. Então, o que seria melhor? Eu já defini um regramento daquele meu patrimônio para os meus sucessores, ou deixar quando eu morrer eles brigarem aí, e quem ama isso vão ser os terceiros. Quem são os terceiros? O Estado, o advogado, digo também aqui o contador, porque o que chove de de questões controversas, principalmente na minha área de perícia contábil, de auditoria, para resolver controvérsias de inventário, é uma coisa assim, uma demanda gigantesca. O advogado também ama o inventário, porque ele cobra um percentual sobre aquele mote inventariado. O Estado também ama o inventário, porque se não planejado, faleceu, não tem outra, a incidência do TCMD imediata. E assim, e ainda existem outros mercados paralelos que muitos sabem aí. Eu conheço gente que ganha dinheiro comprando bens e dentro de inventário. Por quê? Infelizmente, quem já passou por isso talvez saiba ou já passou por histórias similares, né? Muitas das vezes o mote inventariado é alto. E o que que acontece? Aquela pessoa não tem o dinheiro das custas, não tem o dinheiro dos impostos. E o que que ele tem que fazer? Tem que pedir para o juiz, às vezes um liminar, se for judicial, ou então se for até o extrajudicial, acho que também tem que pedir um liminar em juiz se for vender alguma coisa. O que acontece? Você tem que se desfazer de bens para se capitalizar para poder conseguir terminar o inventário. E tem pessoas oportunistas que falam: opa, tem uma casa ali de 2 milhões, vou oferecer para o fulaninho ali 1 milhão e 600, 1 milhão e 700, que eu sei que ele está precisando, porque ele está querendo terminar o inventário dele e acessar os demais itens, né, do inventário. E muitas vezes dá certo. Eu conheço gente que ganha dinheiro dessa forma, só comprando subvalorizado patrimônio de inventário só para desenrolar aquilo ali, né? Beleza. Outra finalidade das holdings familiares patrimoniais é a proteção de terceiros. E quando eu digo terceiros, não necessariamente quer dizer aqueles que credores e outros mais. Tem terceiros dentro da própria família. É uma coisa assim engraçada. Quando eu digo terceiros dentro da própria família, vou dar um exemplo aqui que é muito comum em todas as famílias, a gente sabe disso, né? Sempre, normalmente, né, comumente, quando você tem uma prole maior, né, ou até de 2 filhos que seja, nunca um filho é igual ao outro. Quem aí é pai e mãe, né, eu sou, né, a gente sabe disso. Nenhum filho é igual ao outro. Sempre haverão nuances diferentes entre um e outro. E às vezes acontece de determinados filhos ou filhas terem aptidão comerciais, empresariais, e outros não. Isso é normal. Tem gente que é muito bom com aptidão comercial e empresarial, e tem gente que é bom com aptidão artística. Eu digo pelo meu próprio exemplo. Eu acredito que eu tenho uma aptidão empresarial boa, porque eu sempre fui entusiasta, sempre gostei de aprender, de ir atrás.
Mas se você me perguntar a minha aptidão artística, apesar da vontade ser muito grande, eu não consigo tocar nenhum instrumento, consigo tocar palma em ritmo, não consigo fazer nada. Apesar que já tentei tocar gaita, já tentei tocar violão, já tentei tocar flauta e não aprendi nenhuma delas. E olha que eu era dedicado. Por quê? Eu não tenho aptidão artística, né? Mas tem aptidão empresarial. Isso acontece muito em famílias. Então, às vezes, vou pegar exemplos aqui que eu já vi acontecer, você tem filhos que são muito bons e outros você sabe que se cair aquele patrimônio na mão dele, de maneira intencional ou não, ele vai dilapidar aquilo. Ele não vai saber dar o prosseguimento naquele patrimônio, melhorar, alavancar. Muitas vezes ele vai vender, ele vai gastar, e na hora que vê o dinheiro acabou, que aquele ditado popular é verdadeiro, né? O dinheiro não aceita desaforo. Então é isso que acontece muito. Então é a proteção de terceiros e às vezes o terceiro está dentro da sua família. Outra finalidade são as reduções tributárias e de custos. Agora eu vou mostrar para vocês, principalmente essa aqui, ó, de custos. Quando você faz um planejamento ao longo de anos, você consegue custos que, se fosse um inventário comum, já houve, eu tive casos concretos aqui de redução de mais de 25%. E quando a gente fala aí de um patrimônio, hoje é normal, patrimônio de 2, 3, 10 milhões. 2, 3 é mais comum, mas 10 milhões já começa a ser mais ativo. Hoje, qualquer casa, você pega casa, carro e um apartamento ali, chega a 1,5 milhão, 2, tranquilo. Quando você pega 25% disso aí, é 250 mil para 1 milhão, meio milhão para 2 milhões. Então, se você faz o planejamento efetivo, você consegue cortar esses custos e também, ao longo do processo, ter reduções tributárias lícitas, tá? E tudo isso aí culmina nisso aqui, ó, a sucessão. Ou seja, quando você pensa na transmissão do seu patrimônio, sendo que quando você pensa na sucessão, você quer garantir a existência da sociedade, que vai ser a detentora dos bens, de maneira organizada e planejada, buscar uma menor carga tributária nessa proteção e proteger terceiros que possam dilapidar o patrimônio. E aqui eu coloco esse termo blindagem num plano hipotético, porque se te vender essa ideia, estão mentindo para vocês, tá? Mas é um termo ainda talvez razoável, porque se bem aplicado de maneira lícita, você consegue proteções efetivas. Bacana? Então, bora lá. Quando eu falo, então, da organização da holding, quando eu busco essa organização, o nosso foco principal aqui, ó, é isso, ó, administração por pessoas determinadas e capacitadas. E, como eu dei o exemplo ali dos irmãos, da prole, né, que é diferente, nem sempre que você tem dentro, inclusive, da prole, alguém que tem aptidão empresária. Isso é normal dentro da família. Você pode, talvez, não conseguir ter transmitido, se você for um exímio administrador, uma pessoa de grande sucesso, transmitindo esses ensinamentos, e às vezes nem é culpa sua. Você pode ter tentado, mas por algum motivo ou outro, seus filhos não conseguiram captar aquilo lá. E o que acontece? Existem até formatações que você pode determinar a existência de um administrador profissional para essas sociedades, de modo a garantir a consecução do patrimônio, a postergação para outras gerações e os frutos ainda para aqueles que vão herdar, entendeu? Então, assim, tudo bem planejado, você consegue, e é onde que o termo blindagem talvez aqui possa nos auxiliar numa melhor definição, você consegue, então, dar características sólidas para essa empresa, porque meu pai que fala isso, diferentemente de nós, CNPJ não tem coração, ele não tem sentimento. E às vezes, quando você está ali na pessoa física, e todo mundo já deve ter escutado uma história ou outra, né? Ou até mesmo ter tido na família. Nossa, era para eu ser rico se o meu avô lá atrás não tivesse feito besteira, não tivesse apostado, não tivesse feito maus negócios, hoje eu era rico. Todo mundo já escutou uma história dessa, ou até mesmo já vivenciou uma história dessa. Por quê? Esse patrimônio estava na pessoa física, muitas das vezes. Quando o patrimônio ele é gerenciado por uma pessoa jurídica não tem sentimento, pessoa jurídica não tem coração. Ela está ali para existir, para a execução dos seus objetivos, ponto. Então, por isso que eu volto naquele slide. O que é uma holding? Uma empresa. Empresa tem sentimento? Empresa briga com a mulher ou com o marido? Empresa se separa? Empresa divorcia? Não. Então, assim,
Por isso que a holding, quando bem executada, quando bem planejada, ela pode trazer bons benefícios para a família. Eu tenho essa tríade aqui dos regramentos. Isso aqui são os principais regramentos, tá? É importante salientar aqui que posso eu definir N regramentos, desde que eu não incorra em alguma vedação legal de outra lei. Claro, vou citar um exemplo aqui também, esse caso concreto que eu participei disso, era um cliente que tinha um filho bastardo, ele reconhecia a existência desse cliente, desse filho, né? Mas por algum motivo, e aí eu não vou entrar aqui em questões, nem entrei com o cliente também, né? Mas por algum motivo ele não gostaria de deixar o mote, grande mote de herança para esse filho. Ele tinha outros filhos de outro casamento, esse sim ele queria garantir o patrimônio para esses outros filhos e tudo mais. Vamos despir aqui, tá, dos julgamentos éticos, vamos falar só sobre a função da holding. E o que acontece? Desde que eu não tire os direitos à legítima desse filho bastardo, de um relacionamento dele quando adolescente e tudo mais, eu posso criar regramentos que, de certa forma, vão beneficiar a todos, sem que necessariamente, porque, infelizmente, quem já vivenciou uma história dessa ou conhece, sabe que quando as relações são ruins, o que a outra parte quer pegar? Só a parte dela, obrigado, meu dinheiro, e vou ali gastar. Mas, às vezes, quando a gente, né, no caso concreto desse cliente, a gente está falando do patrimônio expressivo, ele sabia que eu acho que, salvo engano, tem uns anos já, não lembro direito, eram 3 filhos e o quarto bastardo. 25% ia fazer falta para os outros 75%, de modo que ele sabia que não ia ser tão efetivo se tivesse 100% do patrimônio organizado. O que a gente fez? A gente constituiu uma holding, garantindo aí com cláusulas de call option, golden share e outras coisas mais, que aquele patrimônio ele permanecesse na holding sob o gerenciamento de outros irmãos e sem o acesso direto daquele filho. A gente não cerceou ele dos direitos a, a herança dele, Passar pro mas ele só... falante. Oi? Uhum. Oi, quem está falando? Tá, acredito que tenha esquecido o microfone. Então, acaba que nós não cerceamos eles dos direitos legais dele, mas ele não teve acesso direto ao patrimônio, permanecendo ali no seio familiar e continuando ali a consecução dos objetivos dele. E, assim, esse cliente eu sei que ele ainda está vivo e tudo mais, mas provavelmente não, na morte dele, pode haver contestação da parte desse filho bastardo, mas os meios legais e as amarras legais em relação a isso garantem a holding, a continuidade dela. Então ele pode brigar? Pode, mas não vai levar, entendeu? E como que isso vem? A partir do regramento, definições, e é onde que eu disse, elas podem ser de diversos tipos. Um exemplo hipotético, eu sempre brinco com o meu cliente, se ele determinar que no falecimento dele o imóvel A vai ser pintado de azul, o imóvel A tem que ser pintado de azul até que se tenha alguma alteração contrária, entendeu? Ou alguém mostre que aquele imóvel de azul não vai funcionar, não sei o quê, coisas do tipo. Mas se ele determinar, vai ser feita a vontade dele. E onde que vem isso? As cláusulas. Então, eu tenho cláusulas aí, é uma tríade, essa aí é muito existente, né? São as cláusulas restritivas ou limitadoras de poderes de propriedade, porque normalmente quando a gente está falando aqui da holding familiar, a gente tem os patriarcas que pensam, pô, vou ficar velho, poxa vida, vou ficar velho, meu filho vai tomar tudo de mim, vou ficar na sarjeta, tudo que eu construí. Não. Assim como existe ali a cláusula de doação com usufruto, eu posso criar também dentro da minha empresa essas cláusulas de incomunicabilidade para evitar no mau casamento dos herdeiros que haja comunicação com o cônjuge dele, né? A cláusula de impenhorabilidade, ou seja, aquelas cotas recebidas em doações do herdeiro não necessariamente serão atingidas por alguma besteira, digamos assim, que ele faça com a pessoa física dele, né? Bem como a cláusula de inalienabilidade. Desculpa, eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra. Ou seja, ele não vai poder vender aquilo, certo?
Bem como eu tenho cláusulas de reversão, ou seja, se eu doei, mas por algum justo motivo eu demonstrar que está mal usufruído aquela cota, aquela que representa aquele patrimônio, ou então o falecimento daquele herdeiro, existe uma cláusula automática de reversão que volta para o donatário, que no caso normalmente são os patriarcas. Temos aí também as cláusulas de direitos políticos, que juntos com as cláusulas de mandato, trazem aí uma certeza maior que os patriarcas. Eu novamente estou falando aqui no termo usual, mas nada impede de ser o inverso, tá? Mas normalmente quem tem a detenção do patrimônio familiar inicial é o patriarca. Ele vai garantir que, mesmo que é, ele, ele ele tenha cotas menores, e aí também eu faço junto com a cláusula de Golden Share, que significa ação de ouro, digamos assim, né? Vai garantir que ele tenha a detenção direta da administração, bem como ele decida sobre o que será feito ou não por determinado período ou indeterminado. Entendeu? Porque o que pode acontecer? Ele vai pensar, vou doando minhas cotas, doando, e agora vocês vão entender por que essa doação consecutiva, né? Vai chegar um momento que eu, ou até mesmo vou ter que sair da sociedade, que eu não vou ter mais cotas, ou então vou ficar com a cotinha lá bem pequenininha, representativa e não vou mandar mais nada. Não. Se eu fizer bem feito essas cláusulas, eu garanto todos os meus direitos. Bem como, se eu tiver cláusula de mandato, eu não preciso, no português claro do dia a dia, pedir benção aos meus filhos. Então, assim, eu quero vender o imóvel. Necessariamente eu tenho que ter, tal como a ortoga antigamente dizia-se o chore, hoje, se eu não me engano, pelos casamentos homoafetivos existe a ortoga marital, se não estiver enganado, eu tinha que pedir anuência ali do meu cônjuge. Necessariamente, quando eu tiver integralizado um bem numa holding, eu não vou precisar necessariamente da anuência dos demais. Por quê? Eu posso criar ali cláusulas de mandato, tá? E no meu ponto de vista, uma cláusula que eu gosto muito é essa aqui, ó, call option. O que significa isso aí? Ela vem também. Observem vocês que a gente tem aqui muitas nomenclaturas ainda de língua estrangeira, né? Porque necessariamente essa ideologia surgiu em outros direitos, principalmente, salvo engano, acho que o francês e o americano, se eu estiver enganado. E o que acontece? A call option nada mais é do que eu garantir direitos preferenciais de aquisição. Qual que é o efeito prático disso? Lembra quando eu disse que a prole normalmente ela é diferente? Então, assim, se eu tenho uma prole que quer sair da sociedade, não quero esse patrimônio, não, me dá meu dinheiro, vou embora. Então, muitas das vezes, quando ele faz isso, e aí, infelizmente, não existem, talvez, maneiras de barrá-lo, porque, igual eu falei, a gente não pode cercear ele dos direitos hereditários, ele pode pegar uma parte do patrimônio dessa holding que, muitas das vezes, poderá ali balançar e ela talvez não continuar a sua existência. O que eu posso fazer? Uma cláusula de call option, um exemplo clássico. Tá, beleza, você pode sair, você pode vender, vão apurar aqui em balancete especial qual é o valor real, o valuation, né, que nós chamamos aqui na contabilidade dessa cota e nós vamos te pagar, beleza? Beleza. E às vezes você não tem o dinheiro. Mas o que você pode fazer? O patriarca já pode pré-definir, por exemplo, quem quiser sair, vai sair em 60 vezes com a correção monetária de 1% ao mês. Pronto. O que acontece? Às vezes, por exemplo, você tinha uma dívida ali, sei lá, uma valuation, vamos supor, são 4 filhos, uma valuation das cotas de 4 milhões, ou seja, cada filho teria direito a 1 milhão. Às vezes, se esses filhos só saíssem com 1 milhão, talvez a sociedade teria que até mesmo se liquidar para pagar esse 1 milhão e esse cara ir embora. Mas, ora, se eu pego aqui 1 milhão e divido ele em 60 partes, dá uma parcela de 16 mil mais 1% de correção, então 16.600 mais uma parcela de correção de R$ 170 por mês, acaba que todo mês eu tenho que pagar aquela parcela, que eu tenho que garantir os direitos, os haveres daquele sócio retirante, né? Mas, talvez, nesse exemplo hipotético que eu dei, a própria holding consiga gerar um rendimento que vá pagar esse sócio retirante e ainda vai garantir que o patrimônio vai continuar existindo. Então, ficou todo mundo feliz, de maneira que, novamente, qual que é o nosso foco principal em relação à holding? É a própria holding. Eu garanti a existência da holding ao longo do tempo.
entendeu? Então, esse tipo de cláusula, ela me traz o quê? Uma organização plena, tá bom? Aí, então, para que vocês possam começar a entender as reduções, né? Aqui eu vou falar da tributária, como nós já discutimos amplamente, eu tenho para a holding também os mesmos regimes tributários. Simples nacional, lucro presumido, lucro real. Eu tenho que observar que alguns quinais de holding comuns, igual o aluguel de imóveis próprios, são vedados ao Simples Nacional. Mas tem alguns casos, e eu tenho um caso, inclusive, real, que esse eu mesmo fiz, que o negócio é bem sucinto, o cara que vai lá, compra um lote e vende esse lote em parcelinhas. E essa aí é a compra e venda de bens próprios. Só para vocês terem noção, se eu fosse fazer essa mesma operação, vamos chamar aqui a nossa, essa mesma operação na pessoa física, eu pagaria, sei lá, 15% sobre o lucro, enquanto que aqui eu posso pagar 5,94% dentro de uma holding, entendeu? Esse caso eu fiz. E pode ser que, se o faturamento ficar abaixo de 15 mil mensal e tiver outras condicionantes lá, eu consiga ainda jogar para o Simples Nacional, que vai ser mais rentável, se não me engano, eu acho que ele paga 4% ao mês. Olha a diferença, caiu de 15 para 4, uma economia de 11%. Então, observem vocês, igual eu já mostrei em outras aulas, planejamento tributário é o real efetivo para tudo. Então, pautando aqui que normalmente é comum eu ter holdings pautadas pelo lucro presumido, quando eu falo sobre os impostos incidentes sobre as operações próprias, eu falo então novamente, lembra aqueles 5 impostos? ISS, que é sobre o serviço, e os 4 federais, que é PIS, COFINS, IRPJ, contribuição social. Só que, olhem o termo aqui, ó. Quando eu falo para vocês em operações próprias, eu estou falando operação para mim mesmo. Ficou até feia essa palavra, né? Para mim mesmo. Credo, me desculpe. Quando eu falo de operações próprias, então eu não estou o quê? Prestando serviço. Ou seja, eu estou executando com o meu próprio patrimônio. Obviamente, se eu não presto nenhum serviço, qual que é o fato gerador do ISSQN? A prestação de serviço. Como o próprio nome diz, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Eu não prestei serviço para ninguém. Eu estou atendendo a minha própria pessoa, né? Então, se não houve prestação de serviço, eu não pago ISSQN. Então, eu só fico aqui com os federais, que, igual eu falei ali no exemplo anterior, quando eu falo a compra e venda de imóveis próprios, eu falo aí aproximadamente de 5,94% de tributação sobre isso aí. Quando eu falo em aluguel, aquele redutor que eu tenho aqui de IRPJ contribuição social, ele não existe. Então, eu pego aqui o chamado alíquota cheia. Mas mesmo assim, aqui 3 mais 3,65, 7, aqui vai dar, se eu não estiver equivocado, 11,33%, certo? Ou seja, ainda é muito menor do que uma pessoa física, que seria os 27,5%. Então, observe vocês, quando eu falo de tributos dentro de uma holding, eu necessariamente já estou falando de uma redução. Dessa holding que tem atividade sobre patrimônio próprio, tá? Nessa holding familiar. Beleza. E aqui eu trouxe um comparativo para os senhores e senhoras da sucessão na holding que culmina já num bom planejamento. O primeiro, talvez aqui muito satisfatório quando bem feito, esse danado aqui, ó. ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Ele é um imposto de característica de domínio estadual, tá? Cada estado tem o seu. E aqui já começa algumas nuances, eu vou só citá-los por cima, pincelar aqui, porque tem muitas teses, muitas coisas. Então, eu vou pegar o próprio estado de Goiás aqui nosso. Nosso ITCMD, ele é escalonado em 0, 2, 4, 6 ou 8%. Depende do mote que você está transmitindo. Se eu não estiver equivocado, 0% incide para operações até 20 mil, sobre um espaço de tempo de 24 meses,
de 2% é de 20, agora não me lembro se é 100 ou se é 200, me desculpem, depois eu vou verificar isso para a gente. Mas, enfim, é escalonado, sendo que, salvo engano, acima de 600 mil é 8% necessariamente. Beleza. Pense aqui comigo, eu tenho uma casa, vamos supor que a família só tem uma casa, a casa vale 2 milhões, beleza? O patriarca, vamos supor que só existia um patriarca. O patriarca faleceu, são 4 filhos, 2 milhões. Faleceu, pá, morreu. Se esse patriarca vai transmitir, dado o falecimento dele para cada filho, 2 milhões dividido para 4, daria um mote de 500 mil, certo? 500 mil, ele vai estar permeando ali 5, talvez 4,6, 5% efetivo. Beleza, esse seria o caminho normal. Mas pensem aqui comigo. Se lá atrás eu fiz um planejamento em relação a esse patrimônio, coloquei, integralizei na holding e fiz um planejamento de doação de cotas, porque agora eu não estou mais falando do imóvel, porque quando você fala do imóvel, a casinha que tem lá, né, a casinha, eu só consigo doar ela toda ou não dou, certo? Porque eu não vou conseguir lá no cartório de registro subdesmembrar em matrículas o meu imóvel. Eu não vou conseguir falar, ó, seu tabelião, cria uma matrícula para o banheiro, uma matrícula para a sala, e eu vou doar só as matrículazinhas. Não existe isso. Mas quando eu transformo isso em cotas, ele deixa de ser um imóvel e passa a ser um bem chamado mobiliário. Ou seja, ele não é mais imobiliário. Eu subdividi ele, transformei ele de natureza mobiliária. Então, o que eu posso fazer no mesmo exemplo e é totalmente lícito? Fazer a doação de cotas, mas ao invés, um exemplo prático, só para vocês entenderem, ao invés de doar tudo de uma única vez decorrente do falecimento, eu vou doar em 2 anos e vou doar para cada filho. Então, ao invés de doar 500 mil para cada filho numa única lapada, e nesse caso foi pelo falecimento, né? Nem houve um planejamento, todo mundo foi pego de surpresa, que infelizmente a morte, muitas das vezes, mesmo que esperada, ela acontece em momento que a gente nem imagina, mas beleza. Então, ao invés de doar 500 mil num único ano, eu vou doar em 2 anos. Então, já vou dividir para cada herdeiro 250 mil. Eu ouso dizer, e aí é só uma estimativa, tá? Que esses 250 mil vai estar ali na faixa de 2,5%, 2,8%. Então, observem vocês aquele imposto antes estimado em, por exemplo, 4,8% já cai para 2,8%. Eu já tive uma economia de 2%. Isso no exemplo de 2 anos. Agora, pensem em você se eu conseguir diluir isso aí ao longo de vários anos. Olha que loucura. Entendeu? Então, existem casos que a gente consegue, talvez até mesmo zerar. Mas aí é uma diluição muito grande. Mas pensem só comigo, eu posso fazer uma diluição de modo que muitas das vezes eu vou quebrar no mínimo metade do meu imposto devido de maneira lícita. Outro exemplo, e aí existem teses jurídicas para isso, é quando a gente fala que cotas são bens mobiliários, e aí já entra numa questão muitas das vezes judicial, o cara coloca que não, eu não vou doar aqui no estado de Goiás, não, que não é satisfatório para mim, então vou adquirir uma residência lá em São Paulo. Em São Paulo, se eu não estiver enganado, é diretamente 4%. E já faz a doação no único ano. Às vezes, quando você tem um patriarca que está ali mais, vamos dizer no português, claro, mais capenga, né, mais perto da morte, então você faz isso aí, faz essa jogada, e eu já ouvi casos, eu nunca fiz real, tá? Que funciona, muitas das vezes o fisco vai questionar, mas aí você judicializa o caso e pode ser que dê certo. Então, observem vocês que, quando bem planejado, você consegue uma redução aí expressiva do ITCMD. Outra coisa que eu consigo uma redução também, e aí já entra a questão de custo, é no tempo. Tempo é dinheiro. Uma holding, hoje, para um profissional apto, 15 dias, talvez, 30. Normalmente eu peço aos meus clientes 30 dias, tá? Para estudar o patrimônio e achar melhores soluções. Consigo criá-la, assim como fazer esse planejamento. Enquanto que o inventário, quando por escritura pública, ou seja, aquele que nem vai correr no judicial, ele demora 30 a 60 dias, quando o judicial é entre 6 a 12 meses, e quando existe litígio, aí vai para mais de 5 anos, tranquilo, entendeu? Então, novamente, observe vocês que a redução do tempo reduz os meus custos. E também, como se diz, não existe o inventário das cotas, que é muito simplista, e é mediante uma alteração contratual.
Então, você já quebra ali na cadeia, talvez, o inventário com um advogado, que às vezes vai te cobrar, quando amigo da família, 5%, 10% do patrimônio. Olha a redução, entendeu? Então, assim, você vai somando isso aí, naturalmente você vai vendo reduções existentes. E tem também outros benefícios que eu citei ali atrás, né? Redução tributária em relação a aluguéis, quando tem redução tributária, quando eu opero com a compra e venda de imóveis próprios. Olha vocês, tem gente que constitui holding só para questão de aluguel. Aí tem uma característica do ITBI, que eu não vou entrar em critério aqui agora, senão fica muito extensa a nossa exposição, mas mesmo se você pagar ITBI, porque existem alguns casos que é necessário o pagamento do ITBI da pessoa física para holding, né? Mas existem também maneiras de quebrar isso aí de maneira lícita, tá bom? Mesmo assim, a economia tributária, ou seja, dos 27,5 para os 11,5, ela é tão satisfatória. Eu já tive casos de holding aqui que, mesmo transacionando todo o patrimônio, patrimônios específicos, em 4, 5 anos, a própria economia tributária já pagou todos os custos dela, entendeu? E aqui eu trouxe para vocês entenderem, então, qual que é a necessidade da holding patrimonial e familiar, dada uma fonte aqui do IBGE e do SEBRAE, dada a natureza da nossa empresa. 90% das empresas hoje do Brasil têm origem familiar. E muitas das vezes é a familiar, nem familiar de primeiro grau. Pai, mãe, que começa e passa para os filhos, isso vocês veem acontecer no meio de vocês também, obviamente, né? Clínicas, hospitais e outras nuances aí da área médica. E muitas das vezes, 75% da força de trabalho dessa empresa é a própria família. Então, observe vocês que o planejamento, se ele não acontecer, vai cair nisso aqui, ó. 65% das empresas familiares não chegam nem mesmo à segunda geração, morre ali com o pai e com a mãe. E menos de 15% chega para a terceira geração. Então, observem vocês a necessidade do planejamento sucessório, e quem vai garantir isso aí para vocês, obviamente, né, será uma holding. Só que é uma holding bem detalhada, bem desmistificada. Não acreditem aí, porque quem usa aí Instagram, essas outras redes sociais, né, faça um teste. Só faz uma pesquisa na busca de vocês lá no Instagram. Holding. Rapaz, que vai aparecer de patrocinado, de hold, tem só hold familiar. E os gurus das holds, não é brincadeira não. Por quê? É sim um, como se diz, um tema muito, muito necessário. Então, assim, acabou sendo, obviamente, bem difundido. Só que surgiu, como tudo que a gente verifica aí, os gurus, né? Aquelas pessoas que. É igual aqueles vendedores de curso, né? O cara não sabe nada, mas tá vendendo curso daquilo lá. É igual o curso financeiro. Às vezes o cara tá mais endividado que os próprios alunos que estão comprando o curso, mas tá vendendo curso de planejamento financeiro. E eu já vi casos desses, tá? Então, assim, a holding, quando bem aplicada, quando bem executada, tenho plena certeza que ela funciona e funciona muito bem. E eu trouxe hoje para o foco aí do nosso tema, porque eu acho que ele consegue fechar bem aí esses nossos encontros, tá? Porque ele vai ser uma consecução natural do objetivo profissional de vocês. Todos vocês estão, com toda certeza, trabalhando para conquistar patrimônio. Então, se você souber operacionalizar seu patrimônio, é aquele ditado popular, é o dinheiro trabalhando por dinheiro. E, obviamente, quanto mais efetivo você conseguir fazer essa operação, melhor vai ser, entendeu? Então, moçada, dessa maneira, espero eu ter concluído aí as minhas 4 exposições. Na próxima segunda-feira, dia 29/7, infelizmente eu terei um compromisso pessoal, não conseguirei estar aqui com os senhores, mas já me noticiaram aqui que teremos aí outro profissional, tenho certeza que de melhor, talvez até melhor exposição, gabarito, eu tenho certeza que será muito proveitoso aos senhores e senhoras. Muito obrigado pela oportunidade de todas as aulas aqui a gente ter essas exposições, pelas participações, tá? Muito obrigado. Aí foi muito proveitoso, gostei bastante aí do pessoal, tanto os que interagiram, os que só escutaram. Novamente, coloco aí a vocês
os meus contatos, alguns já entraram em contato comigo em relação a dúvidas, em relação a planejamentos, e eu novamente me coloco à disposição aqui, sem compromisso algum, porque a ideia desse curso, tenho certeza, quando o doutor Valdemar, doutor Essimar pensou e planejou, foi justamente isso, difundir o conhecimento, e é isso que hoje eu trago aos senhores e às senhoras, essa questão aí para todos, tá? Então, muito obrigado aí por essas 4 segunda-feiras. Tenho certeza que surgirão aí outros projetos e, com toda certeza, eu estarei aí junto de vocês para a gente estar efetivando aí bons encontros. E fico aqui, novamente, abro aí as perguntas para aqueles que queiram fazê-las, que sintam-se à vontade, tá? Nós temos aí 10 minutinhos. Se vocês talvez não tiverem perguntas sobre o assunto, a gente encerra aqui e, obviamente, foi um prazer, com toda certeza, estar com todos vocês aí. Tá bom, vou deixar aqui em aberto. Igual eu falei também, amanhã chequem, eu não tenho certeza. Ó, surgiu uma pergunta aqui. Leonardo, as regras da hold têm que ser na abertura ou pode ser um acordo de cotismo futuro? Muito bem colocado, Leonardo. Não necessariamente precisa ser na abertura. Eu, particularmente, meu modo operandi, observe só, que muitas das vezes quando a pessoa procura a holding, ela já tem alguma coisa em mente e tá naquela necessidade imediata. Então, eu preciso dar a criação dela, criar o CNPJ para que ele atinja os objetivos ou faça as negociações para aquela holding a vindoura, né? E assim, eu só crio nos moldes padrões para criar uma empresa e depois, e aí o meu modo operandi é o seguinte, quando a pessoa está com essa pressa, né? Ó, tá aqui, doutor, tá aqui seu CNPJ, qual que são as suas intenções? Vamos sentar aqui, vamos entender seu patrimônio. Aí sim eu faço um acordo de cotista, eu faço alterações suplementares no contrato e todo esse deslumbramento, aí, esse estruturamento, né? Vamos falar melhor. E sim, ele pode ser mudado em acordos futuros, tá? Inclusive em várias outras mudanças, porque a vida da gente, a gente sabe, ela não é necessariamente linear. Às vezes hoje eu estou pensando uma coisa, amanhã eu estou pensando outra. Aí eu tenho só uma pequena ressalva, é o seguinte, quando você efetiva um planejamento e começa a executá-lo, e aí você às vezes tem outros envolvidos, às vezes você já colocou sua prole já é maior de idade, então ela já tem atos próprios, é importante que antes de que você faça qualquer tomada de decisão, esteja ciente de quando é que eu vou precisar disso ou daquilo para fazer um melhor planejamento. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, sim, eu não preciso definir isso na abertura e posso fazer em momento futuro. Mas a partir do momento que como que eu posso dizer? Quando eu crio uma road, ela está vazia, igual no meu modo operandi que eu disse para vocês. Mas eu comecei a integralizar patrimônio ou fazer operações com aquele CNPJ, ela já não está mais vazia, ela já tem patrimônio próprio, certo? Então é importante que nesse momento eu já tenha uma pré-definição de quais cláusulas, quais os regramentos que eu quero aplicar ali para aquele ordenamento, aquele objetivo que eu pretendo com a minha holding, tá bom? Espero aí ter respondido a pergunta. De nada, disponha, Leonardo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algo que eu possa ajudá-los? Igual eu falei, esse tema aí, às vezes, meio que novidade para muitos, né? Acaba, acaba que vocês vão ver muitas coisas aí, como diriam aí nos memes, menino de vó vai... Não, como que é? Eu esqueci é, o meme lá, mas vocês ainda vão ver muita coisa, infelizmente, benéficas e outras nem tão a expressão pura da verdade, tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Doutor Decimar, não sei se o senhor ainda se encontra aqui, se quiser fazer alguma colocação aí para os presentes. Da minha parte, eu encerro aqui a todos, tá? E muito obrigado por estar aqui. Maurício,
Caso você queira também encerrar, então, a gravação, sinta-se à vontade, tá bom? Pessoal, vou deixar aqui em aberto ainda, tá? Porque para a gente terminar aí nos últimos 5 minutos, a gente ainda tem. Se porventura surgir alguma dúvida, sintam-se à vontade para colocá-las. Aqueles que já sentirem-se à vontade também queiram se retirar. Como eu disse, já encerrei aqui o conteúdo. Tenho certeza que já foi registrada aí a participação dos senhores, tá? Só vou cumprir aqui agora o rito desses últimos 5 minutinhos que eu tinha disponibilizado aí, se porventura surgir alguma pergunta a mais. Porém, aula encerrada, não tem como a gente tocar o sino aí, mas quem quiser sair da sala, meu muito obrigado.